Agora esta chamada está sendo gravada. Amado Mestre Jesus, aqui nos dispomos diante de Ti mais essa noite, te pedindo a Tua graça, a Tua luz, que possa nos orientar através da palavra do nosso irmão Alberto, intuindo ele e abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos aprender um pouquinho mais de Ti essa noite. Pedimos a ajuda dos nossos mentores espirituais, desses bons e abnegados espíritos que nos acompanham no dia a dia, nos ajudando, nos orientando, nos intuindo sempre para o caminho do bem. E agradecendo a presença do nosso amado Jesus, pedimos a sua doce companhia durante esse trabalho, que abençoe a cada um, abençoe também aqueles que irão assistir futuramente, dando a tua graça, abrindo a sua mente, o coração, para que possa compreender um pouquinho mais desse teu amor, que nos ensina a cada dia nessa jornada de aprendizado terreno. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, Mestre amado. Que Que assim seja. assim seja. Boa noite. Boa noite, Boa Cristina, noite. Lúcia, Zelita, Aparecida, Iris, Wellington. Então vamos, pós-carnaval, né? O pessoal brincou muito aí. Vamos retomar o nosso estudo, né? Para a gente ficar em dias aqui, vamos retomar o nosso estudo primeiramente, com o Livro dos Espíritos, né? Para quem não está familiarizado, nós trabalhamos em duas partes esse estudo. A primeira com o Livro dos Espíritos, a segunda a gente vai trabalhar o livro Os Mensageiros, tá? Então, a gente vai começar trabalhando as leis morais. Já estamos há algum tempo nessa lei, nas leis, né? As 10 leis que o professor Denizar apresenta ao Espírito de Verdade, sugerindo se poderia apresentar essas leis como um arcabouço, né, de estudo para a gente estudar. E o Espírito de Verdade diz que sim, seria na mesma forma que Moisés, né, faz as 10 leis, né, ele diz, olha, é semelhante, mas ela não vai esgotar o assunto. Existem mais leis que, aos poucos que o Espírito vai desenvolvendo, crescendo, ele vai percebendo essas novas leis e vai se aprimorando cada vez mais. Mas para nós, espírito de terceira ordem, né, é interessante que a gente entenda essas leis, aí ele coloca como as 10 leis morais, né, para que a gente estude e tenhamos um, um feedback, né, um entendimento, uma compreensão dela e como ela se apresenta para nós na nossa vida, né, de uma forma geral. Então, a partir do momento que a gente compreende bem essas 10 leis apresentadas pelo Espiritismo, né, a gente vai ver que ela abarca um grande percentual de situações a qual nós estamos envolvidos. E é muito importante nós sabermos disso. Tá? Nós estamos na 10ª lei, né, que é a lei de liberdade. Né? E nós hoje vamos trabalhar o item 6, que vai tratar do assunto fatalidade. Então, ele vai, dentro da lei de liberdade, ele vai trabalhar esse tema fatalidade. Existe, tudo que acontece na nossa vida existe uma fatalidade? Vai acontecer? Né? O que é fatalidade? O que não é fatalidade? O que é livre-arbítrio? O que é provocado? Então, o professor faz várias questões, tanto que nós não vamos poder exaurir nesse encontro, a gente vai trabalhar 2 ou 3 questões agora, e nós vamos explorar esse assunto em outros encontros. Não vai, a gente, talvez 3 ou 4 encontros para a gente esgotar essa temática fatalidade. Eu sou o Alberto Lima, tá? Nós estamos nesse modo virtual, então, quem vai assistir posteriormente, né, esperamos que seja bastante útil o que nós vamos tratar aqui. Vamos lá.
capítulo 10, Lei de Liberdade, o professor ele dividiu em 8 tópicos, ou 8 itens, né? Ele fala da liberdade natural, trabalha a questão da escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, que nós já tivemos a oportunidade de passar os 3 encontros para tentar visualizar essa questão de termos ou não termos liberdade, quando temos, quando não temos, qual o limite dessa liberdade, né? E hoje nós vamos adentrar na questão da fatalidade, que fica quase como uma oposição, né, ao livre-arbítrio. Se temos a livre-arbítrio, essa questão da fatalidade, onde entra, né? Então, vamos lá. A questão 851. Então, ele coloca da seguinte forma: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Então, ele faz 3 perguntas, tá? Boa noite, Ana. Então, ele pergunta, primeiro, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Né? Qual é o vocábulo? Fatalidade. Característica ou particularidade do que é fatal, aquilo que não se consegue evitar, né? Fado ou um fatalismo, alguma coisa. E ele quer saber se existe isso, acontecimento que a gente não pode evitar, né? Ou seja, aí ele quer dizer, todos os acontecimentos são predestinados. Tudo que acontece conosco na nossa vida já está predestinado, iria acontecer de qualquer jeito. É todos ou só alguns, né? E, neste caso, se são todos, que vem a ser o livre-arbítrio? Se tudo que acontece na nossa vida está predestinado a acontecer, né, há esse fatalismo, e como é que ficaria a questão do livre-arbítrio? Nós já estudamos que existe livre-arbítrio, né? Nós passamos vários encontros trabalhando essa questão do livre-arbítrio, mas que ele não é absoluto, né? Ele é relativo conforme o desenvolvimento da criatura. Quanto mais elevado o espírito, maior a liberdade de escolha, né? Então, ele faz essas colocações. Existe fatalismo, né? Fatalidade dos acontecimentos. Você nasceu e vai morrer ou vai ser atropelado. Você nasceu e vai perder um braço. Você nasceu e vai perder um dedo. Você nasceu e vai ter uma doença degenerativa. Você desencarna e tem um problema de saúde qualquer, um problema, um câncer ou qualquer coisa. Isso vai acontecer mesmo, tá? Ou seja, está predestinado isso? E aí? O que vocês acham? Eu acho que não existe fatalidade. Existem as escolhas que a gente faz quando está no plano espiritual, né, para resgatar, para melhorar no nosso crescimento as coisas necessárias que aquele espírito precisa passar. E isso daí está dentro das escolhas que cada um faz, né? Porque tem o livre-arbítrio para se escolher também. E as fatalidades, se não forem prova, muitas das vezes são consequências das nossas más escolhas aqui nesse plano, nessa vida. Então, você já derruba essa questão da fatalidade, né? Para você não tem fatalidade nos acontecimentos da vida. Eu não acredito em fatalidade. Eu acredito, né, no plano reencarnatório e nos escorregões que a gente dá demais aqui, que complica a situação. E aí, Wellington, você ia falar? Eu ia dizer justamente que a fatalidade, eu acredito que em algumas provas, assim, as provas que estão ali no nosso plano encarnatório, que estão planejadas para acontecer, mas mesmo assim não é uma fatalidade que, por exemplo, né, se a gente pegar um planejamento encarnatório, aí o espírito vai e se suicida no meio daquela encarnação. Ele interrompeu, o que era para acontecer fatalmente já não vai acontecer, né, daqui para frente. É interessante, né? Então, assim, sempre tem uma influência ali do livre-arbítrio. Pode se tornar uma fatalidade, se considerar uma fatalidade, e acho que esses eventos principais da vida ali que estão no plano encarnatório. Né? Mas, né, com essa exceção aí, né? Até nisso o espírito consegue influenciar também. E aquelas crianças que nascem, né, com doenças
degenerativa, né, ou uma deficiência. Isso não é fatalidade? Né? A pessoa você Fatalidade do quê? nasce sem braço e sem perna. Isso não é uma fatalidade? Eu não vejo como fatalidade, eu vejo uma necessidade desse espírito passar por essa situação. E nascer pobre, nascer na miséria, isso não é fatalidade? Necessidade espiritual. Hum. Alguém, Muitas vezes escolha também. alguém discorda? Não, Alberto, estão todos certos que os meninos colocaram, né? Tá tudo certo aí. Você fala, Porque a gente escolhe, né? Principalmente quando a gente tem condições, né, de escolher, né? Essas provas então, que a gente faz parte, então a gente escolhe lá, né? Então, a gente tem esse livre-arbítrio lá de escolher. E aqui a gente também vai ter o livre-arbítrio de vivenciá-las, mas que não é fatalidade, não. eu percebo que para uma pessoa materialista, né, a fatalidade ela encaixa bem direitinho, né? Mas para nós, quando a gente está usando, você já traz esse elemento espiritual, o que que acontece? A análise, né, para uma pessoa materialista é o aqui e o agora, né? Então, o bloco de análise dele é essa existência ou a existência do objeto que ele está analisando, né? Quando a gente apresenta o elemento espiritual, a gente aumenta o leque da análise, né? A gente não vai analisar somente uma existência. Ou seja, o fatalismo vai existir na medida em que o meu ângulo de visão é estreito, né? Por exemplo, vamos botar aqui eu tenho uma pessoa pega um ovo, né? Um ovo ele vai fatalmente ele vai quebrar um ovo. O que vocês acham, né? O ovo vai quebrar fatalmente? Se eu colocar num ambiente acolchoado, ele não vai quebrar, né? Ele vai aos poucos ele vai se decompondo por dentro, vai criar aqueles gases, mas ele não vai quebrar, porque ele está protegido ali, né? Agora, se eu pego esse ovo, subo num edifício, né? Vou para o terceiro andar de um edifício, levo esse ovo lá para a janela e abro a mão e solto, né? Ele vai, né, fatalmente, há uma fatalidade, ele vai cair, vai quebrar, né? Se eu estou no primeiro andar, no segundo andar ali, né? Se lançou no terceiro, no segundo andar. Eu estou na janela do segundo andar, e eu vejo aquele ovo descendo ali, fatalmente eu vou entender que ele vai quebrar. Ou seja, eu só estou vendo um ângulo, né? Eu não vi a causa primária que o levou lá para cima. Então, para aquele ângulo de visão, aquele ângulo estreito, ele vai quebrar, né? O ovo vai quebrar. O que eu estou querendo chamar a atenção? É para o ângulo de análise, tá? Para o fatalismo. Se eu analiso somente essa existência, olhar a pessoa que nasceu lá numa periferia muito pobre, né? Há um fatalismo ali, porque eu estou olhando somente esse ângulo. Se eu apresento o ângulo da espiritualidade, do espírito imortal, da possibilidade de outras existências, né? Aí a coisa muda de figura. Aí a tal da fatalidade ela não entra com efeito, né, para os acontecimentos da vida, porque eu vou estar sempre nessa análise observando uma causa, né? Qual é a causa? Uma causa anterior a essa existência. Não é isso? Então, por isso que para nós, espírita, é mais fácil não falar de fatalidade. Olha, fulano veio e se tornou um assassino, né? Uma discussão tá, ele mata alguém. Mata a esposa, mata o vizinho, né? Mata um colega de trabalho. Aí vai dizer, olhando só esse ângulo, fatalmente ele foi levado à criminalidade. Mas se olharmos com a visão mais ampla, né, vamos entender que não há fatalidade ali. Houve uma escolha, né? Ele não reencarnou para cometer crime. Ninguém reencarna para ser assassino.
Ninguém reencarna para ser um viciado, né? Em qualquer que seja o matiz, drogadício, as bebidas, cigarro, vício, ninguém reencarna com essa finalidade. Tá? Aí nós vamos, aumentando esse leque de visão de análise, nós vamos perceber que há escolha, né? Não é isso? Compreenderam aí a colocação? Sim, e completando que ninguém reencarna para cometer suicídio, né, Alberto? Também, né? E o caso que o Elton postou aí, colocou. Ele vem com a doença degenerativa, chegou a determinada idade, ele descobre que tem uma doença que vai limitar, então ele resolve colocar a termo a vida dele antes de completar aquela prova, né? E ele não teve, ninguém reencarna, ele foi uma escolha dele, né? Foi uma escolha. Então, é questão do livre-arbítrio, entra aí. Ou seja, sempre vai ter uma causa. Se teve uma causa, teve uma escolha, né? Ou teve uma consequência de um ato, e por uma necessidade da reencarnação, que é nos aprimorarmos, né? Nós viemos para nos aprimorarmos. O espírito reencarna com a ideia de aprimoramento, de tornar-se uma pessoa melhor do que ele já foi, né? Esse é um dos objetivos. Aí ele vai ter provações, né? Mas vai ter expiações. Vai ter que passar por situações dolorosas, né? Que está previsto num planejamento, normalmente escolhido pelo próprio espírito, né? Então, teve a liberdade dele. Eu posso até não entender agora, que eu nasci num local violento, com poucos meios de sobrevivência, e as minhas escolhas terminaram me levando a me tornar uma pessoa que foi morar na rua, né? Olha, foi a fatalidade, né? Eu fui mandado para cá para morar na rua. Não foi esse o objetivo. Tinha provas, tinha dificuldades, né? Mas a criatura termina fazendo escolhas que melhor lhe afeiçoa, e muitas vezes por preguiça, muitas vezes por medo, por orgulho, vaidade, a criatura abre mão ou não corre atrás do que precisa e termina levando aquela situação. Tranquilo? Vamos ver a resposta? Ver se está dentro do que a gente está conversando. O Espírito de Verdade diz que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Olha só que interessante aqui. Então, ele apresenta o Espírito, antes de vir para cá, ele faz a escolha. Olha, eu vou escolher ter um corpo com defeito, para que eu possa me aprimorar e quitar minhas dívidas e valorizar o próprio corpo. Então, ele fez uma escolha antes de encarnar. Tá? Então, ele pediu a prova. E aquela prova, muitas vezes, quando a gente olha agora, é uma prova fatal. A pessoa nasceu deficiente, de braço e de perna, deficiência mental. Né? Então, a fatalidade nesse ângulo, derivada, né, pela escolha que ele fez lá atrás. Escolhendo, né, a partir do momento que ele escolhe, instituiu para si uma espécie de destino. Olha, nascer numa situação de pobreza, em situação de violência doméstica, né, para que eu possa superar aquilo. Aí eu venho, né, e tenho aquele destino. Qual o destino? Viver com poucos meios em um local de grande violência. O destino foi colocado ali, né? Agora, esse destino, essa situação, é consequência, né, da posição em que veio a se achar-se colocado. Agora, se ele vai seguir para o vício, se ele vai, naquela situação, seguir para entrar numa quadrilha, né, para ser criminoso, para ser traficante, é escolha. Tá? É escolha. Ele tem um destino ali. Agora, as escolhas vai ser que ele vai fazer. Tá? Aí ele diz, falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio contra o bem ou ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir.
eu estou lá, prova física, nasci num corpo deficiente, né? Nasci desse corpo deficiente, nasci ainda na periferia, muito pobre, muito violento, tá? O fatalismo aí é consequência da deficiência física, mas ele ir para determinado caminho ou outro, um caminho do bem, um caminho de violência, de crime ou de vício, ainda este ele é senhor de ceder ou de resistir. Perceba que o Espírito de Verdade não põe a mão na cabeça, não. Ele diz, olha, por mais que a criatura nasça naquela situação, ele vai fazer escolha. Porque se fosse assim, todas as pessoas que nascem na periferia, em poucas condições de sobrevivência, seriam criminosos. E nós vamos ver que nas situações de viver em comunidade, em favela, 98% das criaturas são pessoas de bem trabalhadoras. Tem uns 2% ali que destoam. A grande maioria são pessoas de bem. Fruto do livre-arbítrio, né? Da sua necessidade ou da sua... de ser senhor, de ceder ou de resistir. Certo? Tranquilo? Aí ele continua, ó. É uma resposta grande. Ao vê-lo fraquejar, né, aí ele complementa, olha, você veio, você pediu a prova, ela veio na situação de ser colocada. Então, a prova física, deficiência, seja qual for, ela é uma necessidade, mas ela é uma questão de um destino, mas ele foi de motivo de uma escolha, lá atrás. Você pode não saber agora, mas ele foi motivo de uma escolha. Estou numa situação difícil, lá colocado na situação carente, de recursos materiais, cheio de violência. Aí ele diz, ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir em auxílio. Né? Então, está lá, está quase decidindo ir para o vício, aí vê um bom espírito em auxílio. Mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. O espírito vai intuir. Meu filho, não faça. Não. Ele vai ser intuído, né, a não seguir aquele caminho, a seguir o caminho do bem. Mas o bom espírito, ele não vai dominar, você não vai obstruir a sua liberdade de escolher, ou a sua vontade. O espírito mau, por outro lado, né, que é inferior, mostrando-lhes exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá abalar e amedrontar. Então, o superior, ele intui para o bem, convida para o bem, a resistir, né, à prática do caminho do mal. O espírito é inferior, não. Ele vai amedrontar, ele vai colocar medo, para abalar, para que a criatura, no frigir dos ovos, ele escolha, seja motivado pelo medo, pelo orgulho, pela vaidade, ele vai escolher. Nem por isso, ele diz, nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer espeia. Né? Você tem influência dos espíritos? Tem. Tem influência de obsessor? Tem. Mas o obsessor não vai puxar pela cabeça e dizer, vai, faça isso. Ele vai intuir, ele vai amedrontar, ele vai colocar situações exageradas, né? Mas quem vai escolher é o encarnado. Está lá na situação, chega o traficante, coloca uma arma na cabeça, você vai ter que trabalhar para o crime. Né? A criatura tem a opção, eu não vou. Você vai morrer. Fazer o quê? Né? Você escolhe seguir o caminho do bem. Se ele vai ter poder de vida ou morte, é outra questão. Se não tiver esse poder, não vai atirar. Vai desmotivar, um outro espírito vai tocar naquele traficante, ele não vai atirar, a arma não vai disparar, ele vai ter uma doença, né, repentina, vai passar mal e não vai agir em cima daquela criatura, porque não tem poder se não tiver previsto o desencarne daquela criatura naquele momento. Tá? Então, sempre, pela ideia espírita, nós temos liberdade nas questões morais. Mesmo pequena, mas temos. Tá? De ceder ou não ceder. As situações mais esdrúxulas que vocês possam imaginar, sendo uma questão de moral, de escolha,
tem sempre a participação do espírito. Ah, ele se suicida, né? Um espírito obsessor induziu a subir no prédio e a pular. Tá? Vamos lá, uma situação bem justa. O espírito obsessor o enganou, né? Diz que ali é uma piscina. Mas ele deixou-se dominar pelo esse espírito obsessor em algum momento. Ele acreditou piamente na intuição desse espírito. Então, ele cedeu ao espírito. Ele abriu mão da sua liberdade de escolha e deixou que o outro decidisse por ele. É também uma questão de vontade. Ah, não quero escolher para mim. Tá? Então, ele exerceu a vontade. A vontade dele foi não escolher, deixou que o outro escolhesse. E ele arca com as consequências. Tá? Então, sempre, sempre ele vai ter essa liberdade de escolha, mesmo pequena, mas vai ter. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida sobre isso, gente? A questão da espiritualidade, induzir ao bem ou ao mal, tá? Mas o Espírito não nos conduz em nenhum momento. Por mais que o obsessor esteja perturbando, por mais que ele esteja nos fascinando, né, ou nos subjugando, né, um poder tão grande que a gente não resiste à força daquele espírito, mas a gente tem que lutar. A gente pode estar com medo, estar abalado e não querer lutar contra aquilo, mas você pode lutar sim. Tá? E aí? O que acham da resposta? Perfeita. É abrangente, né? Então, ele apresenta a questão material, ele apresenta a solução moral, e ele ainda traz a questão da atuação dos espíritos nessa resposta, para mostrar que fatalismo não existe. O que tem é o quê? É uma visão estreita do aqui e do agora, do fato. Mas se nós abrirmos o leque para pesquisar o fato, na sua anterioridade, nós vamos ver que o espírito participa ativamente na escolha daquele momento em que ele vai chegar ou com deficiências físicas ou com dificuldades morais. Sempre vai ter a participação nas escolhas, que no final, no frigir dos ovos, o espírito ele não é conduzido, ele toma decisão. Tá? Vamos mais um. Menino Alberto, o espírito ele é herdeiro dele mesmo, né? Né, tem essa expressão, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Das nossas escolhas, das nossas andanças por aí, né? É verdade. Já que, lembrando, para o Espiritismo, nós somos seres criados únicos, né? O Alberto, o Francisco, a Maria, o João, o Wellington, o Edino, são seres únicos, criados uma única vez, tá? E estamos num processo pedagógico de aprendizado há milhares e milhares de anos. É o mesmo espírito. Ora ele foi Francisco, ora ele foi José, ora ele foi Maria, ora ele foi João, ora ele foi um grande expoente na política, no militarismo, né, ora foi um pequeno, inexpressivo, um servo, um escravo, mas é o mesmo ser que está nesse processo pedagógico há milhares e milhares de anos, aprendendo. Né? E nessas andanças a gente comete muitos erros, muitas infrações à lei, e que a gente tem que, de uma forma ou de outra, reparar isso. E por isso tem as expiações, por isso tem as reencarnações dolorosas. Né? É um processo de limpeza e purificação do espírito para nós, tá bom? E, no final das contas, consequência dos atos que nós provocamos leva a reencarnações muitas vezes limitadas ou limítrofes. Né? Vamos para a questão 852? Kardec, então, questiona: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedam. Então, tem uma aparência que a pessoa é perseguido. Onde ele vai, alguma coisa acontece com ele. Né? Ele está lá montando o seu negocinho, né? Aí vem alguém, lhe rouba, aí ele muda para outro cara, aí tem um incêndio, muda para outro canto, tem uma enchente. Então, dá a impressão que são perseguidas pela fatalidade, né? Independente da maneira por que proceda.
não lhe estará no destino o infortúnio? E aí? Esse infortúnio é um destino dele, é uma coisa fatal, ele sempre está passando por aquilo? Aí tem várias coisas dentro dessa pergunta que já vê que não tem. Em primeiro lugar, fatalidade. Felicidade permanente não existe também, né? Nesse mundo em que vivemos. E destino também não tem. Então, são 3 coisas que não existem, né? E entra dentro daquele contexto que a gente já falou. Isso daí são provas que as pessoas escolhem quando estão no plano espiritual, ou muitas vezes eles não têm nem a opção de escolha, são impostas a ela devido àquela necessidade de colher o fruto daquilo que ela plantou. Eu vejo dessa forma. Alguém quer acrescentar ou discorda? Eu concordo com a parecidinha. Acho que é bem nesse sentido aí também. Hum. Não existe essas questões de fatalidade, né? Entra dentro da questão da necessidade do espírito. Nós estamos num processo pedagógico, né? Como você bem falou, há milhares de anos, e faz parte desse processo pedagógico algumas provas, e aí uma sequência de provas. Às vezes o espírito já escolheu ali passar por essa sequência de provas de uma vez, para poder resgatar algumas coisas. Então, tudo isso faz parte de um plano maior, né? Não existe essa tal de fatalidade, não. Vai, Edina. Só completando, né, que para quem, como você falou anteriormente, para quem não tem o conhecimento, então, com certeza, a causa sempre vai estar fora, né, exterior, né, sempre vai buscar. Mas, assim, quando, né, para a gente que a gente já tem o conhecimento, né, pelo menos uma parte desse véu foi retirada, então a gente, né, procura buscar a causa na gente mesmo, né? No caso de uma doença, né? Você melhora de uma doença, daqui a pouco aparece outra. A medicação apenas atuou como se diz, para botar os efeitos, como se diz, né? Mas a causa, que é o principal, está no espírito, e é que é onde a gente tem que combater, né? E muitas vezes, quando a gente não combate, aí sempre vai vir, né? E gera sofrimento, e esse sofrimento vai causar desarmonia, vai causar infelicidade. Mas por quê? Porque a gente tem que atacar a causa, né? Que está no espírito, que isso aí só vai através da nossa compreensão, da nossa resignação, da nossa mudança de postura, que é todo um processo de aprendizado que vem junto. E tem pessoas realmente, né, que vêm, vai estar num negócio, não dá certo, aí depois aparece uma doença na família, né, aí faz um tratamento, aí melhora, aí aparece outra doença, aí morre um filho de acidente, os filhos, aqui acolá, um outro morre mexido com coisas erradas, né? Então dá a impressão que o infortúnio acompanha aquela criatura, ele veio para sofrer, né? A pessoa se recupera de uma situação, de uma doença, e vem uma outra doença pior, né? Só esse foco dá a impressão que a criatura veio para sofrer. Mal no negócio, mal no amor, a mulher abandona, né? Depois vem a doença, morre alguém da família, ou seja, está sempre passando por situação de infortúnio, né? Ou seja, dá aquela ideia de, olha, a criatura veio para sofrer, né? A criatura que... essa a pergunta. Tem alguém que veio só para sofrer mesmo? Né? Será que é isso mesmo? O destino dele é sofrer? Vamos ver a resposta do Espírito de Verdade? Diz, olha, são talvez provas. Aí é onde entra a consolação, né? O Espírito de Verdade, olha, essas situações dessas dores, sofrimento contínuo naquela criatura, são talvez provas que eles caibam sofrer e que elas escolheram. Tá? Por que ele diz talvez? Porque muitas das vezes a criatura vem, tá? Desde pequeno ele fuma, né? Ele vem, começa a fumar, começa a beber, e ao passar do tempo começa as situações. Ele é muito difícil, de intratável, né? Os negócios não vão bem,
a esposa o abandona, arranja outro, né? Aí vem doenças provocadas pela os maus hábitos deles, os maus costumes, né? Ou seja, às vezes, né? São provas. Né? Por isso que ele diz que às vezes, né? Quando é algo que ele não tenha planejado, não tenha levado uma vida dissoluta, seja uma pessoa mais ou menos equilibrada, pode ser prova. Mas também pode ser consequência ainda dessa existência, desse momento, né? Aí, porém, aqui, ainda aqui, lançais a conta do destino, o que a mais das vezes é apenas consequência das próprias faltas. Se a criatura, desde os 7, 8 anos, ele fuma, dos 10 anos ele começa a beber, né? Ter doenças, né, de pulmão, um câncer, ou doenças outras, ele come demais, né? Ele joga, perde a casa, os bens, o emprego devido aos vícios, né? Muitas vezes é consequência das próprias faltas. Tá? Então, a gente não pode olhar, o fulano sofredor demais. Gente, tem que abranger o leque e tentar entender as causas. Foi ele que ele está provocando, ele provocou, ou ele veio numa situação de equilíbrio e essas coisas estão acontecendo. Se ele veio numa situação de equilíbrio, busca fazer correto e acontece isso, provavelmente são, né, provas que ele cabe sofrer e que ele escolheu. Ele pediu. Alberto, o Espírito pode pedir isso? Pode. Ele pode pedir como questão de aprimoramento, esmerilhamento, dizer, olha, eu suporto, pode botar o que quiser, eu não vou reclamar, eu não vou para o crime, eu não vou para o vício. É igual aquela questão do Jó, né? A prova de Jó, né? Jó tinha uma vida mais ou menos, ele é testado, perde tudo, perde o negócio, perde os filhos, perde a família, mas ele não abre mão de colocar na questão da divindade, ele não reclama, ele não blasfêmia. Ali tudo caracterizado que era prova, né? A vida de Jó eram provas. Para nós espírita, o próprio Jó escolheu aquilo, tá? Mas se for diferente, muitas vezes é a própria vida consequência das escolhas da criatura. Bebida, né, comer de forma desregrada, vício, leva ele a muitos infortúnios, como consequência das escolhas dele. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Olha, eu não fiz nada para isso, está acontecendo? Consciência tranquila. Tá? E isso vai te dar consolação. Então, se é prova, o Espírito não reclama. Alberto, como é que eu sei que é prova ou que é uma expiação? Né? Quando é prova, o Espírito não reclama. Ele perde emprego, ele não reclama. Morre um ente querido, ele não reclama, ele não blasfema. Né? Uma doença, ele não reclama, ele não blasfema. Isso é prova. Ele tem a consciência tranquila, então ele está consolado. Agora, quando é expiação, é reclamação, é blasfema, é choro, né? É ranger de dentes. Tá? E Kardec comenta, ainda comenta essa resposta. Ele diz assim, olha, as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos leva a ser bem ou mal sucedido de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Ou seja, nós criamos as ideias, né? Nós é que fazemos análise. Só análise mais restrita ou análise mais abrangente. Tá? Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que as nossas próprias faltas. Então, quando eu reclamo, foi o outro, a culpa é do outro, né? E esqueço que eu perdi o emprego por bebedeira. A culpa foi o chefe lá que me perseguia. Não, às vezes é um mau funcionário. Faltava, chegava atrasado, chegava alcoolizado, aí ele perde o emprego. Mas ele vai culpar quem? A má sorte, ao destino, né? Do que ter consciência de que foi ele mesmo o causador daquele insucesso. Aí ele diz, é certo que para isto contribui
algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que ele nos sugere quando mais. Tem a influência dos espíritos? Kardec não nega que tem, os obsessores, tem, tá? Mas eles vão nos dar ideia, gente. Espíritos inferiores, obsessores, eles vão nos sugerir malquerência, rancor, mágoa, mas nós podemos simplesmente não aceitar. E, gente, eu cheguei atrasado várias vezes no emprego, o patrão não suportou. Então, ele estava certo não querer aquele empregado, né? E não ficar reclamando. É os obsessores, os espíritos que me perseguem, os demônios. Não. Muitas das vezes somos nós que, pelas nossas ações, nós causamos isso. Tá? Então, esse é o comentário de Kardec. Eu acho que, não sei se a gente ainda tem tempo, deixa eu olhar aqui o tempo. Acho que é melhor ficarmos por aqui, tá? Vamos segurar essa questão, porque elas são duas questões, a 53 e 53A, então é melhor a gente trabalhar depois, senão a gente não vai conseguir. E aí, gente, o que acharam das duas perguntas sobre fatalismo? Existe fatalismo? Não existe mesmo, não, né? É muito interessante e profundo, né? E dos dois lados que foram explanados, né? Do ponto de vista de quem tem um pouquinho do conhecimento espírita e daqueles que não conhecem, né? São duas versões diferentes, são dois modos de ver diferentes, né? Muito interessante. Sim. Isso é um assunto tão abrangente, né? A questão material, a questão da física, a questão moral, que Kardec ele ainda vai fazer, acho que umas 8 perguntas sobre isso. E vai trazer diversas situações para a análise do espírito de verdade, que, para o senso comum, é considerado fatalismo, né? A criatura que a gente vai ver mais na frente, a criatura que acontece uma coisa, ele escapa de uma situação para vir a outra situação e levar a desencarnar ou levar a uma situação pior, né? Então, ele vai trazer várias situações questionando o espírito de verdade se aquilo não é fatalismo. E a gente vai perceber que ele vai se manter nessa linha, né? Ou seja, não existe fatalismo, né? A fatalidade está na nossa escolha. Se o espírito escolheu um modo de viver, uma situação de poucos recursos, situação de violência, ou pediu para nascer numa região que há guerras, né, contínuas, né, então ele vai ter uma situação difícil, mas é uma questão de consequência de escolha, é o que ele vai nos apresentar. E aí, tranquilo? Podemos superar por hoje, essa iniciação do fatalismo? Alguém tem alguma dúvida para a gente levantar logo? Essa questão aí da fatalismo é bem complicada de se estudar, porque ela aparentemente confronta, né, com o livre-arbítrio, para desenvolver, por isso que tem esses questionamentos todos, né? Se isso não seria fatalismo, se tal determinada coisa não seria fatalismo, entra em confronto a todo momento. Né? Sim, e vai de encontro a muitas doutrinas, filosofias, né, que existem, que são estudadas nos meios acadêmicos, né, que são fortalecidas por essa ideia de acaso, de fatalismo, a questão de algumas teorias, né, da criação do mundo, né, do acaso, né? Então, tudo isso entra em choque. E a filosofia espírita vem e nos coloca, o meio não é por aí, o caminho não é por aí. Tá? Mas nós vamos ver essas questões que Kardec faz com esmero, apresenta, né, as várias situações que o senso comum, né, acredita ser algo que é um fatalismo. Né? Confunde, né, com o fatalismo. Né? Exatamente, né? E eu acho interessante também essa questão de que o materialismo ele acaba induzindo a pessoa a acreditar que há fatalismo em algumas coisas, porque essa crença no fatalismo ela acaba tirando do indivíduo a responsabilidade particular dele mesmo pelas coisas que não dão tão certo na vida. É mais fácil, né, Wellington? Muito mais fácil. Acaba sendo uma muleta moral, né? O desculpismo, né?
A desculpa é o outro. Foi o outro que me perseguiu, né? O outro que tem olho gordo, né? O outro que não quer que eu cresça, né? Então, a gente vai arranjando um monte de desculpa, porque, como ele diz, não ataca a questão do egoísmo. É muito mais fácil colocar a culpa no outro. Muito mais simples, né? Olha, a divindade me sacaneou, né? Tem até uma música, né? Acho que é Cássia Hélia, né? É Cássia Hélia, que quando morresse ia conversar com Jesus para saber por que ela tinha colocado ele num corpo franzino, magrinho e pobre, né? Quando ele morrer, ia conversar lá com ele para saber por que tinha feito isso com ele, né? Ia tirar satisfação. A culpar a divindade. Nós fazemos isso constantemente, né? Somos estimulados, né, a colocar a culpa no outro e não olhar para a gente mesmo. E o Espiritismo vem e diz, olha para dentro de você primeiro, né? Aliás, é o próprio Jesus, né? Dá uma olhada primeiro para você, né? Se você não tem pecado, antes de arremessar a pedra nos outros, como é que está você? Eu lembrei bem disso, né? Quer atacar a pedra, pode atacar, mas você está livre de pecado. Exatamente, né? A gente gosta de jogar pedra, né? Mas você não... Às vezes você tem mais erro do que o outro, né? Pois bem, a gente vai ver com mais profundidade. Então, é bem interessante a questão para desmistificar essa ideia de fatalismo, que a gente não tem opção, que a gente não pode fazer diferente. Podemos, e os Espíritos nos estimulam, faça diferente, porque você pediu isso. Legal é isso, olha, você pediu. Eu pedi para nascer pobre, preto, numa situação de violência, pediu. Você pediu sim, né? Eu não lembro, eu não ia pedir nunca, eu ia pedir para nascer numa família branca, né, rica, né? A ideia que nós temos hoje. Mas, como espírito, a gente pensa diferente, né? Com o espírito, o ter não tem valor. Para o espírito é o ser uma pessoa melhor. E, para ser uma pessoa melhor, nós temos que ser provados, né? Ninguém é uma pessoa melhor de uma hora para outra. Ninguém é um corredor de 10 mil metros, né? Um excelente corredor de 10 mil metros, de uma hora para outra. Eu vou correr 10 mil metros. Não vai. Ele não vai nem conseguir correr 200 metros. Tem que treinar, tem que fazer aos pouquinhos, com sacrifício. Isso é a nossa existência, né? Entender também, né, que para a gente aprimorar, que é o principal objetivo da encarnação, a gente vai ter que passar por vivências. São as vivências que nos ajudam a aprimorar. E algumas são legais de se passar, mas a maior parte não, é amarga. Do aprimoramento, a maior parte é amarga. Então, é a realidade. Não adianta tentar fugir disso, encarar isso da melhor forma possível. É o aprendizado, né? E tem que passar em todas as posições, né? Hora de mando, hora de obediência, né? Hora de muito abundância, né? E hora de escassez, né? E são provas, né? No final do frigir dos ovos, tem a expiação, mas são provas pedidas por nós, um roteiro de provas que aparentemente leva a um destino de aparecer muita situação dolorosa, de dificuldades, mas são escolhas, né? É isso que consola para nós, espiritista, né? É que no frigir dos ovos foi a própria criatura que solicitou, né? O Alberto, e às vezes tem casos que tem situações que elas são amenizadas, né? Por conta da sua mudança de postura, de ser, né? Porque até eu lembro do caso que você contou que era trabalhador espírita, que ele vinha acho que era para perder um braço e terminou perdendo só um dedo, não foi? Isso, exatamente, né? Ou seja, o fatalismo estava previsto lá, perdeu o braço, tá? Estava previsto perder o braço. Mas muitas vezes é amenizado, gente. Né? Os espíritos nos colocam, olha, você vai trabalhar numa obra assistencial, tá? Você é carregado de fundar aquela obra. Mas, primeiramente, você vai trabalhar com muita dificuldade,
para no pouco você mostrar que tem habilidade. E está previsto que aos poucos chegará aos meios, para que a obra tenha maior sucesso, maior abrangência. Mas não vai vir logo os meios de uma hora para outra. Ah, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fundar uma associação para cuidar dos deficientes, para cuidar dos idosos. Não vai ser desse jeito, gente. Se você vai cuidar de idosos, deficientes, de irmão de rua, seja qualquer for a situação que for, você vai começar do zero, com a sua vontade, com o seu esforço. Se você demonstrar que tem essa habilidade e essa disciplina, os meios chegam. Os meios vão chegar, tá? Mas não espere ficar rico para começar a trabalhar no bem, não, que às vezes é o contrário. Quando chega a riqueza, você esquece de querer cuidar do próximo, você vai cuidar só do dinheiro. Vamos lá, vamos mudar de assunto? Fátima, está por aí? Oi, estou sim. Ô, minha amiga, seja bem-vinda. Nós vamos trabalhar agora, gente, Obrigada. da Lavra de Francisco Cândido Xavier, com o Espírito André Luiz, o segundo livro com esse espírito, que é o livro Os Mensageiros, que trata de um curso que o Espírito André Luiz foi fazer num outro ministério, lá em Nosso Lar. Ele se inscreve, é aprovado, ele vai para uma palestra um dia, no dia seguinte ele é escalado para vir para a Terra. Então, ele vai nos escrevendo esse curso, as palestras, a quantidade de pessoas que ele encontra lá que fizeram o curso, vieram para a Terra e falharam. Mais de 3.000 espíritas, tá? 3.000 espíritas, que é para dar agulhada em nós mesmos, tá? E ele vai mostrar que eles seguiram o caminho, não a autoestrada, eles vieram por outros caminhos para que o André Luiz pudesse nos falar dessa dificuldade de locomoção do mundo espiritual. Eles chegam na Croce, no outro dia, porque eles pernoitaram em um posto de apoio. No outro dia, eles chegam e vão para um que eles chamam de um posto de socorro de Nosso Lar, ou um posto avançado de Nosso Lar, que é uma casa de uma família que tem uma viúva e 3 filhos, tá? A viúva e 4 filhos. E lá o que diferencia, que torna esse local diferente, ser um posto de socorro, um posto avançado de Nosso Lar, é o ambiente que é criado nessa casa. É uma casa em que a prece e os bons pensamentos são trabalhados, tá? E que tem reuniões de evangelho, e essa reunião de evangelho no lar, de culto do evangelho no lar, torna um ambiente propício para que os trabalhadores de Nosso Lar se recuperem, se alimentem e se recuperem. Então, nós vamos ver que esse ambiente, que é uma casa simples, na periferia, não é uma mansão, não é uma igreja, é uma casa simples, ela se torna o local propício para um intercâmbio espiritual. Tá? Vai ter um intercâmbio espiritual lá. Então, ele vai nos colocar que teve o evangelho, depois desse evangelho, teve uma conversação, e depois ele nos fala do ambiente externo. Agora, eu vou dizer, com o capítulo 38, vai falar da atividade, ou seja, depois do evangelho, os espíritos começam a trabalhar à noite, tá? Eles vão trabalhar à noite, falando do intercâmbio dos encarnados com o desencarnado, falando da dificuldade que o encarnado tem, quando dorme, de captar tudo que ele vê do outro lado e nos narrar através dos sonhos, tá? Vamos lá, Fátima? Sim, vamos. Capítulo 38, atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora, começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador,
encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nesta tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de força positiva da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Um instante, Fátima. Ok. É na casa da dona Isabel, da viúva, tá no salão. Depois que eles vão dormir, por volta de 11 horas, né, eles fazem aquela refeição ali, e ela mesma, a Isabel, em som, desdobramento, ela sai com o marido espírito, vão para um curso, uma instrução, um encontro instrutivo. E no ambiente, os espíritos tomam conta. Então, eles, olha, numerosos irmãos, né, estavam sendo levados para esse local. Ou seja, o espírito encarnado, nós dormimos, alguns eram levados para esse local, lá para a casa da dona Isabel. Tá? Aí o Aniceto vai dizer que era difícil transmitir mensagem de teor instrutivo nos locais comuns, nas casas das pessoas. Então, o espírito era levado para lá, o ambiente lá era melhor. Por quê? Nas casas das pessoas, nas nossas casas, tá? Muitas vezes está contaminado o ambiente pela matéria mental. Que é isso, Alberto? É o que pensamos, gente. Nós não temos habilidade de pensamento contínuo, é a característica dos humanoides. Então, a gente está pensando, 24 horas pensando. E como a gente pensa muita bobeira, muita besteira, muita coisas erradas, essa matéria que a gente pensa, ela não se espalha, ela fica concentrada no ambiente que a gente tiver. Se a gente está em casa, o dia todo, é o dia de besteira, aquela matéria mental enche a casa. Então, contamina e fica difícil levar uma comunicação do mundo espiritual para aquela criatura. Então, o que eles fazem? Eles fazem essa oficina, ou seja, esse posto de socorro avançado, eles pegam o espírito, deixam o corpo dormindo e levam o espírito para aquele local, porque lá tem energias positivas da espiritualidade superior. Né? E então é possível abstrair aquele espírito que está produzindo aquelas massas mentais, né? aquela situação que contamina o ambiente, ele leva o ambiente bem iluminado, que ele descreve, André, é muito iluminado esse espírito, permitindo, então, a comunicação com mais facilidade. Vamos, Fátima. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniu a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhe desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Só um instante. Então, o que o André está falando? Olha, as criaturas que chegavam lá, que eram trazidas por espíritos amigos, em desdobramento, o corpo ficou dormindo, o espírito foi levado para ter comunicação com seus entes queridos. Tá? É isso que ele está dizendo, é esse intercâmbio. O que acontece? A descrição de André Luiz. Muitas pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Chegava lá igual um doente, não conseguia andar normal, tá? Ou seja, eram levadas para lá. É o que acontece conosco. Muitos de nós, a gente, quando dorme, muitas vezes a gente nem sai do local do corpo.
muitas vezes o espírito fica ali botando sentido ao corpo, tá? E quando são levados, chega lá convalescente, como se fossem carregados mesmo. Então, são poucos espíritos que, quando dormem, entram em desdobramento e saem com liberdade. São poucos. Só espíritos equilibrados emocionalmente, né? Com uma fé inabalável, né? Com bastante instrução, é que eles têm essa habilidade. Dormem e eles saem para trabalhar, para ajudar, né? Para conversar com alguém, ou para ir para uma colônia. A grande maioria chega desse estado, ó, convalescente, titubeantes. Alguns se mantinham de pé sob o amparo de braços carinhosos, né? Ou seja, quando no sono físico são levados para essa reunião, né? Então, as entidades generosas vêm buscar, leva quase no braço mesmo, para que haja essas comunicações, tá? E o que acontece? Mesmo sendo levado para esses locais, esses espíritos em desdobramento, eles não conseguem entender a mensagem. Não conseguem. São levados, apresentados, conversa com o ente querido, que ele queria conversar, e muitas vezes não entende com precisão, né? Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Então, ele chega lá com bobões, sorrindo, como criança, vendo tudo iluminado, tudo bonito, né? Querendo, revelando boa vontade, querendo ouvir conselhos, mas não consegue reter o conhecimento. Tá? A gente chega igual bobões, criança bêbado do outro lado, não consegue entender o que está acontecendo. Então, André Luiz diz, olha, ele ficou estudando, como assim? O espírito não tem essa liberdade quando desencarna, aliás, quando dorme, o espírito não se liberta, não tem a liberdade? Como é que ele chega desse outro lado, nesse estágio, né? É o que André Luiz ficou impressionado. Toda noite, quando a gente dorme, nosso espírito não sai do corpo. Olha qual o estado que chega, né? Cambaleante, sendo levado, titubeante, com cara de bobo, não consegue entender o que está acontecendo, né? Então, o Aniceto vai explicar para ele, para esclarecer por que os espíritos chegam desse jeito. Vamos, Fátima. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu, é a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhe fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Veja aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Só um instante, Assim, Fátima. Só um instante. Então, o que o Aniceto vai falar para ele? Olha, quando o espírito ele encarna, né, há uma barreira vibratória tremenda, muito forte. Tá? E por quê? Porque são leis divinas que estabelecem. Quando nós estamos encarnados, a gente não possa ter acesso ao mundo espiritual com clareza. Tá? É uma lei. Ah, Alberto, eu sou um espírito, desencarnei, eu vou para o mundo espiritual, eu vou ver tudo. Não. São raras as criaturas que têm essa liberdade ou essa capacidade de dormir e ir para o mundo espiritual com facilidade. Nós vimos aí um caso que foi a viúva, Dona Isabel, né? Ela aparece do outro lado, né? Mesmo com aquelas roupas de uma pessoa que sem posses materiais, mas ela parece vibrante aos olhos de André Luiz. Então, ela reconhece todo mundo, ela fala com todo mundo, e ela anda com
desarnado, ela anda sozinha, né? Os outros não. A grande maioria que são levados aí são carregados, são vacilantes, titubeantes, com a ideia, uma expressão de bobo, tá? Por causa de uma lei natural, uma lei criada pela divindade, que ele chama de muralha das vibrações. É um espesso véu que impede que nós, encarnados, tenhamos a nitidez do que acontece do outro lado, mesmo no momento do sono, quando nós ganhamos liberdade. Tá? Ele diz que isso é importante, né? Porque eles, olha, sem a alteração temporária da memória, tá? Não se renovaria as oportunidades. Gente, nós somos encarnados para recomeçar, para refazer o que fizemos errado, tá? Ou seja, nós reencarnamos para fazer melhor do que já fizemos. Por isso a gente volta, tá? Se a gente estiver aqui e, ao dormir, lembrar com clareza o mundo espiritual, a gente não queria nem acordar mais. Se a gente aqui lembrasse das belezas que tem lá, poucos queriam voltar para ficar encarnado. Aí ele fala, ó, não se renovaria as oportunidades, porque a gente queria ficar lá. A gente não queria voltar para a carne. Né? Ele disse, se o nosso campo, ou seja, o campo espiritual, fosse francamente aberto, a gente esqueceria as obrigações imediatas, ficaria no parasitismo, e isso ia prejudicar o próprio espírito. A gente não queria fazer nada, só esperar a morte. Não vou fazer, não, vou dormir. Eu quero ir para o mundo espiritual. E acontece muito? Acontece. Muitas criaturas passam dias e dias dormindo, gente. Uma preguiça terrível. Por quê? De uma certa maneira, ela tem um acesso ao mundo espiritual. Mas quem está se prejudicando? É a própria criatura que fica com essa lerdeza, esse parasitismo que ele. Então, ele diz, eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Quando a gente dorme, raramente a gente está lúcido, ou a gente tem a lucidez que a gente tem aqui. A gente chega lá meio titubeante. A gente, muitas vezes, é levado. Tá? Isso para conversar com espíritos superiores. Todavia, para espíritos inferiores, a gente também vai, mas a gente vai mais alegre. Se eu gosto de farra, de festa, eu durmo e vou para farra e para festa. Sou levado, passo os amiguinhos espirituais e me levam. Se é para o vício, para a bebedeira, eles passam e me levam e eu vou correndo atrás. Mas para conversar com o espírito superior, a gente vai com cara de bobo. Tá? Então, aí ele traz um caso para ser analisado. Né? É o caso da vovozinha com a neta. Vamos, Fátima. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se a neta, languida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos, esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma das serpentes que ameaça o coração. Entretanto, se encararmos fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo e que a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seu carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo
ao despertar no corpo físico? Perguntei, intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior a ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos da vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiar ao encarnado se encontra nele também restrita. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais, propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó no lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma, e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. Oi? Ok. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Então, ele vai descrever a senhora conversando com a neta, né? Então, ela fala uma coisa para a neta, só que a neta, ela foi levada para lá, tá? Ela está conversando, ela sabe que é a avó dela, né? Está nos braços, estão abraçados, né? Com a netinha. Então, a neta abraçou a avó. A neta, ela está com aparência lânguida e palidíssima, tá? Ou seja, ela deve estar passando por uma situação não muito boa, que a aparência do espírito tá uma aparência pálida, né? Ela foi levada lá e a avó está consolando ela. Então, a avó vai falar, vai abraçar, vai conversar, e ela vai falar da questão possivelmente está sendo caluniada, né? E ela está muito ruim nessa situação, a avó está levantando o astral dela, tá? Então, ela conversa, cria para ela uma comparação, uma parábola, né? Falando da questão que a calúnia é uma serpente, né? Mas que se a gente é forte, né? Se a gente enfrenta de frente, aquela serpente não é verdadeira, é apenas um brinquedo, né? Que pode se quebrar, e que, quando no final das contas, ela vai vencer, vai ficar mais forte diante daquela situação. Aí o Aniceto vai dizer que aquela jovem, ela não vai entender tudo aquilo ali, tá? Ela não vai lembrar das palavras. Tá? Por quê? Porque no mundo espiritual, ela tem voz? Tem, mas as percepções físicas da audição, né, da visão, nossa, está muito ligado com o corpo. Então, ela não vai conseguir, elas estão mais uma ligação espiritual, de espírito a espírito. Tá? Então, ela vai falar, a velhinha vai falar, uma analogia, e o que aquele espírito da neta, a nieta, vai gravar é só a imagem. Ou seja, é através da imagem que ele vai conseguir gravar e vai trazer. Então, por isso que o sonho que a gente tem é fragmentado. Você vai ver umas imagens, mas essas imagens, situações, muitas vezes, não existem na realidade. Foi uma colocação que o Espírito fez
né? Uma analogia, uma parábola, e o espírito encarnado, ele só grava a imagem. É o que André Luiz vai dizer, olha, a senhorinha, ela é superior e ela é inferior, neta é inferior em condições morais, né, no plano da vida. Então, a avó, ela tem um domínio espiritual sobre a netinha. Então, ela está passando energias espirituais ou energias renovadoras. Então, ela está recebendo energia da avózinha, por isso, quando ela acordar, ela vai estar mais forte, mais fortalecida, porque a avózinha, através das palavras de consolo, ela está transmitindo energia para a netinha. E, ao falar, ela está criando imagem e a neta vai gravar as imagens. Ela não vai gravar as palavras. É o que acontece conosco. Normalmente, a gente é com sonho, a gente leva imagens. Às vezes, imagens boas, às vezes, imagens ruins. Às vezes, imagens de planta, de jardim, de lago. Né? Aí a percepção é de imagem, sempre. Não vai ficar palavras. Sabe que conversou com alguém, mas não sabe o que foi que conversou. A conversa foi boa, mas você não tem detalhes. Você vai dizer, olha, a neta ela não vai lembrar as pessoas que estavam lá, ela não vai lembrar do local, mas ela vai levar em si as imagens e as energias que ela ganhou da avó. Você vai dizer, a neta não vê ambientes com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Tá? Não vai ouvir. Ele vai dizer, o desprendimento no sono físico, vulgar e fragmentário, e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restrita. Então, o som que ela ouviu lá, a música, ela não vai conseguir lembrar, né? As palavras não vai conseguir lembrar, o que ela viu, ela não vai conseguir lembrar do mundo espiritual. Ela vai conseguir lembrar somente a imagem que a vozinha, quando falou, a gente cria. Uma cascata de bênção, minha filha, ou meu filho. Aí eu imagino a cascata, aí eu gravo a cascata. Por isso que o sonho é fragmentário. A gente passa 3, 4 horas sonhando e vai ficar fragmentos de uma palavra que alguém diz, aí eu remeto àquela imagem. Olha, uma cascata, uma chuva, eu fico com a chuva. Eu fico com a flor. Eu lembro de pequenos fragmentos daquele passeio. Eu lembro, quando é o dado para relembrar isso. Tá? Por causa disso. Você diz que o fenômeno é mais de união espiritual do que percepção. Esse encontro era união espiritual, 2 espíritos amigos, então, ligado pelo coração, e o que ela falou criou a imagem no espírito encarnado. Então, à medida que ela ia falando, ela ia criando imagem. Então, a comunicação é através dessas imagens. Por isso que o sonho é perturbado. Você tem um monte de imagem que não faz sentido. Né? Não faz sentido aquele monte de imagem que você tenta descrever e não consegue, por causa das percepções que são fechadas. Então, ela vai dizer, a jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Tá? O espírito da vozinha ao espírito dela consolando. Ao mesmo tempo está passando energia. Então, ela não vai recordar do que aconteceu, das minúcias. Tá? Ela vai levar o quê? Disposição, né? Ela está mais disposta, sem poder identificar da causa de restauração. Eu dormi e tive um sonho com meu avô, com minha avó, foi um sonho bom, porque aí eu acordo bem. Né? Eu não sei, foi um sonho bom, porque eu acordei bem, ou seja, restaurado os ânimos. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, mas não sabe a quantidade, como eram essas pessoas, sem recordar a minudência dos fatos.
acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora. Existia cobra? Não. Foi uma imagem que, na narrativa da avó, o espírito criou a imagem e ficou gravada aquela cobra ameaçadora. Aí ela falou, se transformou em serpente de vidro. Tinha serpente de vidro? Não, foi uma imagem passada que ela grava. Quebrando o impulso das mãos para transformar em perfumosa flor. Tinha flor? Não, foi só a parábola e ela grava só esses pequenos detalhes das imagens. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Ou seja, não vai lembrar do que falou, do que ouviu, mas vai estar refeita. Entrou a vozinha, né? E tem uma história que ela tenta repassar, não vai conseguir passar, por causa dessa dificuldade. Alberto, isso é regra? Praticamente com todos, sim. Exceto naqueles espíritos muito elevados que vão conseguir lembrar detalhes. Mas são raras as criaturas que vão lembrar os detalhes e as palavras. Eles vão gravar as imagens. Tá? Tranquilo? Vamos, Fátima. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas, indagou Vicente curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto, explicando, e devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícias exatas dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova, quando é enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Só um instante. Aqui. Então, ele fala a questão dos símbolos. Tá? A gente cria símbolos. A comunicação é através de símbolos. A gente grava o símbolo. Quem fazia muito isso? Né? Um personagem bem conhecido que criava essas imagens. Jesus. Contava o quê? Parábolas, histórias. Tá? Para criar o símbolo na mente daquelas criaturas. Então, a gente cria o símbolo e tem todo um contorno em torno desses símbolos. Então, Jesus criava parábola, dava esses símbolos, né, da semente, né, das joias enterradas, né? Ele criava diversos das noivas, né? Diversas parábolas que Jesus vai criando para deixar essas imagens para nós, né? Para que a gente entenda depois e compreenda a mensagem. Então, ela leva o símbolo, e aí ele diz, ela vai entender a mensagem, depois ela vai entender, né? Que a calúnia, se enfrentada com paciência, né? Com coragem cristã, ela vai aceitar e vai se tornar uma pessoa mais forte, tá? Mas é símbolo que a gente entende. Então, toda a comunicação é através de símbolos. Tá? Palavras é uma forma criada por nós para retratar os símbolos. As palavras, a voz. Então, a gente não grava a voz. A gente vai gravar os símbolos, né, nessas mensagens, nas comunicações com os espíritos. Vamos, Fátima. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise
a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores, percebendo minhas elucubrações, o devotado mentor dirigiu minha palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei, um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isto. Através das ocorrências magnéticas sucessivas de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. Pronto. Só um instante, Fábio. Então, vamos lá. Porque aqui no livro está trocado, aqui no meu livro ele botou aqui. Então, aqui ele vai falar o seguinte, André Luiz, ele se lembra dos cientistas, né, da psicanálise, né, a psicologia, né, analisando aquelas pessoas que ficam querendo analisar o sonho, né, livro de sonho, né, tentando descrever as mensagens que tem no sonho com as percepções, né? Ou seja, se tem uma cobra no sonho, se tem uma flor, tenta tentar adivinhar o que aquele símbolo quer dizer, né? André Luiz fala, olha, se mudasse a percepção, ao invés de buscar a parte física da coisa e remeter-se à parte espiritual, né, haveria avanço. Aí ele lembra de Freud, né? Freud analisa o sono, né? Então, ele traz um trabalho interessante, que o mentor ele não critica, ele só diz, olha, Freud foi um missionário, tá? Mas ele não disse tudo. O trabalho de Freud, então, merece ser lido, merece ser analisado, tem muita coisa interessante, né? Quando fala do eu interior, né? Quando fala do inconsciente, né? Então, ele estava no caminho, tá? Estava no caminho, mas ele tem restrição como todos, tá? Mas não é para se negar o trabalho de Freud, né? Ele andou bem, mas tem coisa que ele não conseguiu captar todo o aspecto da coisa. Olha, ele diz, mas não diz tudo. Você tem muitas outras coisas que Freud não conseguiu discernir, né? A dificuldade, deixa eu ver o que tem mais aqui. Aí ele pergunta, André Luiz vai perguntar se, da mesma forma que os espíritos são levados para reuniões com espíritos mais superiores, se os espíritos também eram levados para reunião com espíritos inferiores. E o André Luiz diz, sem dúvida, né? Há reuniões, sim, com espíritos equilibrados, tá? Espíritos de perseguição, obsessões inferiores, explorações psíquicas, baixa classe, vampirismo, tentações diversas, tá? Ou seja, a mesma forma que o espírito sai para ir para uma reunião elevada, ele também sai para as questões inferiores. Se ele gosta da bebedeira, ao dormir ele vai ser levado para o local de bebida. Se ele gosta do vício, né, da jogatina, a mesma coisa, espíritos do mesmo nível vêm e o levam, né? Se ele gosta do sexo, ele vai ser levado para o vampirismo. Se ele gosta da comida, né, comer demais, ele é levado por espírito que gosta daquilo, que vão vampirizar. Ou seja, muitos de nós somos teleguiados.
Muitos de nós somos levados teleguiadamente à distância por esses espíritos. Dormiu, a gente vai para onde está esse espírito de baixa classe. Por quê? Porque a gente vivencia aquilo. Eu passo o dia todo pensando, por exemplo, na bebida, ou em comer, né? Eu passo o dia todo só com esses pensamentos, bebida, comer, ociosidade, prazer, vício, jogo. Quando ao adormecer, eu não vou para um canto elevado, gente. Eu vou para onde o meu querer, a minha vontade me guiou o dia todo. Não vai ser uma prece ao dormir que vai me modificar e vai me levar para um local elevado. Porque eu passei o dia todo pensando naquilo. Então, para que eu seja levado para locais elevados, eu tenho que buscar um equilíbrio do meu modo de pensar. Eu tenho que tentar pensar a maior parte do dia, pensar no bem, em fazer o bem, auxiliar, ajudar, a instruir. E sim, quando eu dormir, o meu espírito vai ser levado para essa maioria do que eu pensei durante o dia. Mas se eu só pensei em comida, em bebida, em prazeres, eu vou ser levado para esses locais, porque a média do meu pensar, do que eu penso, a média é para esses prazeres baixos. Então, sou levado para esses locais. Então, aí que o aniceto vale, né? Que a gente, os irmãos encarnados, sabem dormir, né? Ou seja, não sabem dormir para o bem. Nós não sabemos dormir para o bem. Alberta, basta fazer a prece, quando eu vou dormir, eu vou levado para locais superiores? Não. O que você fez o dia todo? Reclamou, chorou, choramingou, blasfemou, né? Aí, quando eu vou dormir, eu fazer uma prece, eu vou para um lugar superior, não. Eu vou para esses locais que eu passei o dia reclamando. Passei o dia clamando por aquilo ali. Tá? Então, essa é a orientação desse livro, gente. Da parte do intercâmbio e dificuldade de intercâmbio através do sono, né, que acontece conosco, encarnado e desencarnado. Tranquilo? E aí? O que acharam? Muito bom. Maravilhoso. Interessante, né? Essa parte do intercâmbio. Dá para a gente reler, bater, conversar mais, porque tem muita coisa que a gente não conseguiu. Tá? Muito bom. Então, que Jesus abençoe a todos, que todos tenham voltado bem desse período, tenham descansado bastante, que a semana seja bem produtiva, que Jesus esteja sempre nos nossos pensamentos, nas nossas ações, para que tenhamos um bom sono, tá? Que a gente controle bastante os pensamentos, para evitar os maus, tá? Para que a média dos nossos pensamentos seja sempre em busca do esclarecimento, em busca do equilíbrio mental e moral. Então, tenhamos uma ótima semana, que Jesus abençoe a todos, e o meu muito obrigado. Boa noite, Luz. Boa noite. Boa noite.